Cuidado com o burnout. Burnout é uma síndrome de esgotamento físico, psicológico e mental. E quando a pessoa, ou seja, você entra numa síndrome de burnout, é muito pior do que cansaço. A gente tem que entender que trabalhar muito produz cansaço. E o que acontece quando você está simplesmente cansado? Você tira uma noite de sono, você acorda inteiraço. No burnout, esse esgotamento, essa exaustão, ela atrapalha você se recuperar. Trabalho produz cansaço. Estresse provoca burnout. Quando você começa a perceber que alguém no seu lar, alguém na sua empresa, qualquer frase que você fala, essa pessoa estoura. Ela começa a esquecer. Muitas vezes a pessoa fala assim, sabe, Roberto, eu coloco café para ferver, para fazer o café na cafeteira, e aí eu esqueço. Você tem aquela síndrome de impostor. O que é a síndrome de impostor, Roberto? Aquela síndrome que você vai perder tudo que você conquistou. Que algum dia a empresa vai descobrir que você não é uma pessoa competente. Você não é uma pessoa capaz. Que você conseguiu aquilo por sorte. E simplesmente, quando a gente consegue algo por sorte, fica muito mais fácil da gente perder isso tudo. Então lembra aquela coisa assim, não, eu não sou competente, eu não mereço. Você vai ter aquela síndrome de que você nunca faz o bastante. Porque essa é uma característica do burnout. Você está exausto, você está cansado, mas você acha que você não está dando conta. Quer ver uma característica? Se você é palestrante e você tem 1 hora para dar uma palestra e você está com burnout, o que você deveria de fazer? Falar 1 hora e ponto final. A pessoa com burnout, ela continua fazendo palestra, 2 horas e meia. O pessoal da organização do evento está louco com ela. Então, a mesma coisa, a mãe está lá com o filho recém-nascido, criança, ela está exausta. Em vez dela chegar e pedir uma ajuda para alguém, para a sogra, para a tia, para a amiga, fazer o revezamento da carona para a escola, o que ela faz? Ela começa a trabalhar mais. Ela não para. No negócio, isso é dramático. Você vê que as pessoas, elas querem fazer mais. E alguém tem que falar, calma, descansa, se recompõe. E é muito importante que as empresas valorizem as pessoas que estão com burnout. Por quê? Você vai tender a pensar que essas pessoas são fracas. Não. Elas estão querendo a superação. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, na guerra contra a Líbia, há um tempo atrás, os cientistas militares começaram a se dar conta que muitos militares estavam pedindo baixa. Qual que era a tendência da análise? A tendência da análise é que eram militares covardes, militares preguiçosos, que estavam entrando numa zona de batalha. E o que eles perceberam? Eles perceberam que a liderança estava fazendo muita besteira, muita bobagem. Então eles procuravam arrumar, eles procuravam proteger, mas eles viam, os militares competentes, que os seus amigos estavam morrendo na batalha por estratégia equivocada. Por estratégia e falta de respeito, os civis estavam sendo mortos. E essas pessoas falaram, não, eu não aceito isso. Qual que é a tendência dos profissionais que não são comprometidos, que não são dedicados? Tanto faz o resultado. Eu fico. A mesma coisa vale num hospital. Então vamos imaginar, você é dono de um hospital, você contratou um médico que fez pós-graduação em cirurgia infantil em Harvard, fez mestrado, doutorado na Escola Paulista de Medicina, na USP, e foi fazer uma pós-graduação, pós-doc. E esse cirurgião, ele começa a operar e ele começa a perceber que ele está perdendo pacientes por infecção hospitalar. Ele opera, daqui a pouco o pacientinho está com infecção que ele pegou no hospital. Ele vai, chama você, que é o dono do hospital, e fala, olha, está com infecção hospitalar. Aí você chega para ele e fala assim, você quer liderar um processo, um projeto para a gente acabar com a infecção hospitalar? Eu falei, tá bom. E ele começa. Só que à medida que o projeto acontece, ele começa a ver que ninguém dá bola. Ninguém dá bola se a criança morre, ninguém dá bola se a criança pega uma infecção, ninguém dá bola. E ele começa a cobrar todo mundo. E ninguém se importa. Até que um dia ele vê uma enfermeira fazendo um absurdo, ele vai lá e estoura com essa enfermeira. Aí essa enfermeira e os outros que não se importam com a mortalidade infantil, mas você fala, tá vendo? O doutor Joaquim, ele é tudo estressadinho, ele briga com todo mundo, ele é mal educado. Por quê? Porque ele se importa com
resultado. Eu não estou dizendo que é 100%, mas frequentemente a pessoa que está estressada, ela é a pessoa que valoriza os resultados, que valoriza o trabalho dela, que valoriza esse processo. O que muitos gerentes de recursos humanos fazem? Por falta de conhecimento. Nossa, o sujeito está estressado, o sujeito está cansado, o sujeito não está dando conta, está atrapalhando. E aí a empresa vai afundando. Por quê? Porque vai ficando cada vez mais todo mundo com esse esgotamento do burnout. Roberto, e o que eu faço com a pessoa que está com burnout? Primeiro é fazer um diagnóstico. O melhor profissional para fazer isso é um médico. Vai fazer exames, vai analisar o histórico, vai analisar a evolução, vai medicar. Muitas vezes a pessoa tem que medicar. Vê, um dos sintomas de burnout é a síndrome de pânico. A pessoa começa a ter medo de tudo. Outros é perda da memória. Roberto, o que eu faço? Primeiro, a maioria dos casos graves você tem que levar para o médico. A outra coisa é, para de tratar como mimimi e trata como uma doença real, como se essa pessoa tivesse quebrado a perna ou tivesse com uma pneumonia. Agora, e você? O que você vai fazer? Você vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda para o seu chefe, vai pedir ajuda para os seus colegas e vai parar de fazer essa conduta que atrapalha a sua evolução, o seu tratamento, que é querer resolver tudo sozinho. Então, pede ajuda, reorganiza seu trabalho, tira o que não é responsável pelo seu resultado e pede ajuda na sua empresa. Roberto, e na minha família? Conversa com seu marido, vai ao médico e não tenta ser a mãe perfeita ou o pai perfeito, porque você vai ficar estressada, esgotada e quem vai pagar essa conta são seus filhos. Cuida bem de você que você merece. Você gostou desse vídeo? Curta, comenta, indica para uma pessoa que ou está no burnout explodindo, ou está doidinha para entrar no burnout e destruir a vida. Cuida bem da sua turma, eles merecem.